Testamento. É como se fosse o livro de Provérbios do Novo Testamento. No trimestre anterior, né, no último trimestre do ano de 2020, do ano de 2024, do ano passado, a gente justamente estudou foi o livro de Provérbios. Tá? A gente estudou o livro de Provérbios e agora a gente vai olhar para o livro de Provérbios do Novo Testamento. Então, assim, foi algo bem complementado, né? Eu acho que a CPAD já sabia muito bem que, né, foi justamente a lição dos jovens, né? Então a CPAD escolheu muito bem qual que seria o tema do primeiro trimestre, né, de 2025. Foi justamente a cadetear para fazer um complemento a mais. Então se você ler Provérbios e depois ler a carta de Tiago, você vai ver que muitos conselhos ali que Tiago usa partiu do livro de Provérbios. Principalmente lá do capítulo 3, onde ele fala acerca da língua. Né? Se você for ler os capítulos de Provérbios, onde que fala acerca do modo de falar, né, do linguajar da pessoa, e comparar com o Tiago, é praticamente a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Então vamos para o ponto 3, estilo e estrutura. O estilo da carta é direto e prático, refletindo a personalidade de Tiago como líder pastoral, preocupado com a vida cotidiana dos clientes. Sua estrutura inclui conselhos práticos, exortações e ensinamentos morais, tornando-a bastante acessível e aplicável, tá bom? É uma carta muito direta, como eu disse, você pode ler os 5 capítulos de Tiago, recomendação aqui, leia a carta de Tiago, tá? Hoje mesmo você pode ler essa carta, Tá? É uma carta muito boa, muito orientadora, tá? É muito direta e é muito prática, tá? Se você quiser, como que é o cristianismo em prática? Carta de Tiago. Você vai saber muito bem como você deve se portar perante a este mundo, né? Como é a verdadeira religião, tá? A gente vai olhar também aqui, dando sequência aqui no capítulo 1, a gente vai olhar para ver qual que é a verdadeira religião que agrada a Deus, tá? O texto de Tiago fornece uma espécie de espelho, onde os cristãos podem se olhar de forma atenta e demorada, buscando ajustar o seu modo de vida e a sua crença. A ortodoxia, né, naquilo que você crê, e a ortopraxia, ou seja, na forma de você praticar aquilo que você já aprendeu, além de fortalecer e encorajar os fiéis em meio às dificuldades, tá bom? Então a nossa fé será aprovada e nós precisamos ter uma fé prática, tá? Uma fé atuante, para que o nome do Senhor venha ser glorificado através da nossa vida, tá bom? Nós não fomos chamados a ter uma fé inerte, uma fé que só se baseia na teoria, porque tem um monte de gente que, querendo ou não, conhece muito bem da teoria, mas não é muito bom na prática, né? As duas coisas têm que andar juntas, tá, gente? Então você precisa ter um fervor espiritual e você precisa ter um conhecimento muito bom acerca de Deus. É somente com conhecimento certo acerca de Deus é que você pode ter uma boa conduta, tá? É que você pode ter uma boa prática, tá bom? É somente assim. Então, tópico 2, né? Propósito e atualidade da carta de Tiago, tá? Propósito e atualidade da carta de Tiago. A gente vai olhar para isso agora, tá? Ponto 1. Propósito da carta. O principal propósito é incentivar os cristãos a amadurecer na fé, enfrentando as provações com alegria, sabendo que a prova da fé produz a paciência ou perseverança. Então, nós não devemos nos alegrar, porque nós estamos sofrendo, tá? O cristianismo não é masoquismo, tá, gente? O cristianismo não é masoquismo, tá? Ninguém gosta de sofrer, Mas podemos nos alegrar pelo propósito, né? O que o sofrimento produz. Nisso nós podemos nos alegrar e é isso que nós devemos nos alegrar. É por isso que nós podemos nos gloriar nas tribulações, né? Que nem Paulo dizia isso muitas vezes nas suas cartas, que ele se gloriava nas tribulações, né? Porque é por causa que o poder de Deus se aperfeiçoava na sua fraqueza, né? Então, por causa da glória que era derramada sobre a vida dele. Então é assim, nós podemos nos alegrar por causa desses motivos, por causa daquilo que o sofrimento produz e não do sofrimento em si, tá bom? E não por causa do sofrimento em si, mas por causa daquilo que o sofrimento produz na vida do cristão, tá bom? Esse chamado ao crescimento espiritual é central em todo o texto, tá bom? Então, Tiago aqui está preocupado com a maturidade dos cristãos. E tem gente que fica 10, 20, 30 anos e não amadurece na fé. Não amadurece. Você vai ter que ficar pisando em ovos com eles, vai ter que ficar ensinando a ele as mesmas coisas, tá? Porque vai ficar quebrando cabeça e tudo mais, e vai ter que ficar ensinando acerca das coisas do evangelho. É assim,
É assim, tem gente, tem casos e casos. Tem pessoas com... Toda pessoa tem uma personalidade diferente, toda pessoa tem um jeito diferente, então é a questão dos líderes, dos pastores, né, da liderança da igreja é saber lidar com isso, sabendo que a igreja é composta por gente diferente, totalmente diferente uma da outra, e cada um tem sua personalidade, cada um tem seu temperamento, cada um tem seu jeito, cada um tem seu estilo, por assim dizer, e só que todos eles podem ser conectados através da pregação do evangelho. E isso é algo que Deus requer de todo mundo, tá? Que eles sejam maduros na fé, que eles cresçam até que cheguem à estatura perfeita do varão perfeito, que é Cristo. Então, o plano A que Deus tem para nossas vidas é nos moldar de acordo com o evangelho da graça de Deus, é sermos imitadores do Filho amado de Deus, Jesus Cristo. O alvo de Tiago é que os crentes vivam sua fé de uma maneira sólida e demonstrem a verdadeira maturidade que a fé em Jesus Cristo pode produzir. Ouvir a palavra de Deus e não colocar em prática é o mesmo que não crer que ela é a palavra da verdade que possa salvar o pecador. Então a gente demonstra a nossa fé através das nossas ações. Tá? Boas obras são evidência. Ah, mas Isaías não vai contra o texto de Efésios 2, 8 e 9, que Paulo diz que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, o dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. Agora você está me dizendo que boas obras colaboram para a salvação do homem. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo aqui, boas obras evidenciam que uma pessoa é salva. Evidenciam. Não existe um cristão ocioso. Não existe um cristão ocioso. Ele tem que manifestar sua fé por meio das suas ações. Tem que manifestar sua fé por meio das suas ações, por meio do seu comportamento, da forma como ele vive a sua vida. A forma como ele vive a sua vida vai demonstrar se ele realmente é salvo ou não, tá? Então, a salvação é pela graça, não é de obras. Ninguém vai chegar lá no céu e dizer, eu mereço estar aqui. Não, ninguém merece, é por graça. Por graça apenas. Boas obras apenas evidenciam que uma pessoa é salva, foi transformada. Tá bom? Amém ou não amém? De novo, qualquer dúvida, os irmãos podem estar perguntando. Tá bom? Então, ouvir falar de Deus e não colocar em prática é o mesmo que não crer que ela é a palavra de verdade. Você não está dando crédito à palavra de Deus. Se você simplesmente ouve falar de Deus e não coloca ela em prática, é a mesma coisa de não ouvir. Você não está ouvindo e você não crê que ela é a verdade. Você não crê que ela é realmente a palavra de Deus. Tá bom? 2. Aplicação prática. Os ensinamentos de Tiago são extremamente práticos, tá bom? Então é algo que dá para você fazer, gente. Tudo que está escrito na carta de Tiago é algo que dá para você fazer. Dá para você fazer. Tá? É extremamente prático, extremamente direto e preciso. Abordando questões como o controle da língua, pureza moral e justiça social. Né? Uns até mesmo consideram Tiago como o Amós do Novo Testamento, porque Amós também pregava muito acerca da justiça social. Tá? Se você for ler o livro de Amós, o livro do profeta menor Amós, você vai ver muito acerca da temática da justiça social ali, onde os governantes estavam cobrando impostos muito altos sobre o povo, sobre a nação de Judá, sobre a nação de... exatamente. Não, é isso mesmo, tá certo. Né? Eu tava cobrando, a nação lá estava cobrando, os governantes estavam cobrando impostos muito altos sobre o povo, justamente para sustentar as regalias das suas esposas, né? Que estavam querendo ter muitas regalias, muitas luxúrias e tudo mais, né? Agora eu vou lembrar, eu tô indagando aqui, não sei se foi Amós, foi o profeta do... Ele veio do sul, ele era do sul e foi pregar no norte. Isso, é isso. Ele veio da nação de Judá e ele foi pregar na nação de Israel. É isso. Lembrei agora. Obrigado, lembrei. Tá? Então, esses temas, eles continuam sendo relevantes em nossa vida diária, demonstrando a atualidade da carta. Então, assim como você vê, Tiago aqui pegou muito acerca de Provérbios e também pegou muito acerca de Amós, tá bom? Muito acerca do Antigo Testamento em geral para
para fundamentar a sua teologia. E se você for comparar também a Epístola de Tiago com o Sermão do Monte, você vai ver muitas coisas também semelhantes, tá bom? Então, Tiago aqui pegou praticamente um compilado, né, do livro de Provérbios, do livro de Amós, do Sermão do Monte, e escreveu essa carta. Simples assim. Tá? Se você for ler essas 3 partes da Bíblia, o Sermão do Monte, o livro de Provérbios, o livro de Amós, e você olhar para esse Tiago, você vai ver muita similaridade ali, muita concordância bíblica. Muita concordância bíblica, tá bom? Para um bom aproveitamento no estudo da carta de Tiago, é importante pensar como podemos ajudar pessoas e a nós a serem praticantes da palavra e não apenas ouvintes. O autor de Hebreus nos fala sobre isso, né? Que nós devemos exortar uns aos outros para perseverar nas boas obras, né? Acho que é em Hebreus 10, se eu não me falha de memória. É Hebreus 10, onde que ele fala acerca disso, que nós devemos ajudar uns aos outros a perseverar nas boas obras. É isso aqui mesmo, ó. Tá? É isso aqui mesmo. Hebreus 10, 23, Hebreus 10, 22 a 25. Cheguemos com o verdadeiro coração com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque é fiel o que prometeu. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando aos outros, citando mais quando vês que se vai se aproximando aquele dia. Então, ou seja, nós precisamos ajudar uns aos outros a sermos cristãos praticantes, e não somente na teoria. Tá? Nós precisamos ter uma fé ativa, nós precisamos ter uma fé autêntica perante Deus e perante os homens. Tá? Isso é essencial na vida de todo cristão, tá bom? Isso é essencial. Agora, um convite à autenticidade, um convite à integralidade, um convite à integridade. O que é autenticidade? Deriva de autêntico. O que é autêntico? Original, integral, certo, correto. Autenticidade é a prática de ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros, né? Sinônimo de autenticidade é integralidade. É isso aí mesmo. Integralidade. Esse é sinônimo de autenticidade e integralidade. É a prática de ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros, mantendo a coerência entre crenças, valores e ações. Porque tem pessoas que acreditam numa coisa, mas se comportam de uma maneira totalmente diferente daquilo que ela crê, daquilo que ela professa. Isso é o quê? Hipocrisia. Isso é hipocrisia. Então, simplesmente, é o lema do hipócrita, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Então, querendo ou não, se você ter a crença correta, mas ter a prática errada, você só vai prejudicar o evangelho. Tá? Você só vai prejudicar o evangelho. Tá? Porque você tá pregando uma coisa e você vive algo totalmente diferente. Então, assim, não faz sentido. Não faz nenhum sentido. É uma qualidade que promove a integridade pessoal, relacionamentos saudáveis e uma vida plena em Cristo. A autenticidade na vida espiritual fala sobre praticar a fé de uma maneira que realmente possa ressoar com a crença em Cristo, e não apenas seguir rituais ou tradições por obrigação. Tiago faz um forte convite para que os cristãos sejam autênticos em sua fé, vivendo de acordo com os ensinamentos de Cristo. Esse convite é um chamado para a vida de integridade. Essa é a palavra, integridade. Essa é a palavra. Este convite é um chamado para uma vida de integridade em que a fé se reflete em ações concretas e transformadoras. Tiago encoraja que os que sofrem a terem certeza de que Deus está trabalhando por meio das aflições para nos moldar e encorajar a nossa fé, tá bom? Então, gente, a nossa vida vai ter sofrimento, tá bom? A nossa vida vai ter sofrimento, nossa vida vai ter lutas, vai ter muitas dores, vai ter muitas tribulações, vai ter muitos problemas, tá? Mas nós podemos contar com a presença de Deus e nós podemos contar com a soberania de Deus em meio a esses momentos, tá bom? A gente pode contar com o cuidado de Deus e com o apoio de Deus, mesmo diante essas circunstâncias que podem ser, sim, desanimadoras, mas a gente pode encontrar esperança em Deus, a gente pode encontrar ânimo em Deus, esperança, alegria e paz em Deus, mesmo nas maiores tribulações, como esses cristãos aqui passaram, né? Pedro diz que aqueles cristãos, mesmo não vendo Cristo, mesmo passando por umas provações muito ferrenhas, eles tinham uma alegria indizível e cheia de glória. Pedro já fala isso lá na sua primeira carta, no primeiro capítulo.
né, o qual vos alegrais com gozo inefável e glorioso, né? Vocês mesmo passando por essas lutas, mesmo passando por essas provações, mesmo vocês estão sendo contristados com todo tipo de provação, vocês ainda o amam, vocês ainda se alegram na presença de Deus. Isso é muito bom, tá? Isso é muito bom. Hoje tem muitos cristãos, né, muitos jovens que, pelo simples fato de estar passando por lutas, ou algo, Deus não me deu isso, Deus não me deu uma namorada, né? Deus não me deu um carro, uma casa, Deus não me deu um emprego, eu vou largar a mão do evangelho. Olha aqui, gente, olha a carta de Tiago, olha os sofrimentos que eles passaram, justamente por causa que eles chamavam Jesus Cristo de Quírios, é só por causa disso que eles eram perseguidos. Eles eram perseguidos tanto pelo Império Romano, quanto eles eram perseguidos pelos judeus. Eles eram realmente odiados por todo mundo. E até hoje, em algumas regiões do mundo, os cristãos estão sendo perseguidos, estão sendo massacrados, estão sendo martirizados por causa da sua fé. E a gente vai querer desanimar porque Deus não deu isso ou aquilo outro pra gente. A gente não tem motivo para desanimar. E se Deus quiser dar algo pra gente, é simplesmente por causa da sua graça, não é porque nós somos bons. Não é porque nós somos pessoas boazinhas. Longe disso. Toda bondade que existe dentro do nosso coração é Jesus Cristo. Toda bondade que habita dentro de nós provém do nosso Senhor Jesus Cristo. É tudo pela graça. É tudo pela graça. É tudo obra da graça de Deus, tá bom? Então, se Deus quiser te dar algo, não é porque eu mereço, sou uma pessoa muito boa e tudo mais. Não. É tudo por graça. É tudo por graça, tá bom? Então a gente vai aqui para o último tópico, tá? E a gente já vai encerrar da carta. Primeiro, os destinatários. A carta é direcionada às 12 tribos dispersas entre as nações. Tiago 1. Estudiosos colocam o período da escrita da carta como após os acontecimentos registrados em Atos 8, tá? Que causou a morte de Estevão e levou à dispersão dos cristãos. Embora ela tenha sido escrita para os primeiros cristãos convertidos, seu conteúdo é útil para todos os crentes em Cristo, em todas as épocas. Os leitores da carta estavam enfrentando um ambiente hostil à fé, isso longe do seu lar. Tá? Eles estavam longe de Jerusalém e eles estavam sendo perseguidos longe de Jerusalém. Então, assim, eles estavam longe de casa, longe dos seus amigos, longe dos seus familiares, e eles estavam sendo perseguidos por causa disso. Tá? Como esses primeiros cristãos, nós também somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Nós estamos apenas de passagem aqui, gente. Aqui não é a nossa morada permanente. O texto nos fala isso. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura, tá? Buscamos a futura, tá? Então, esses destinatários passaram por um maior sofrimento, estavam sendo perseguidos por causa da morte de Estevão, eles tiveram que sair de Jerusalém, porque senão eles iam ser mortos também. Assim como Estevão foi morto por causa da perseguição, se eles permanecessem em Jerusalém, eles vão ser mortos também. Então, Deus usou a morte de Estevão para fazer com que a igreja se espalhasse, para que eles pudessem então pregar o evangelho em outras localidades, tá bom? 2. Relevância da carta para a igreja primitiva. A carta de Tiago servia como um guia moral e espiritual, ajudando os cristãos a manterem sua fé em meio às provações. A ênfase na perseverança, na ação prática, reforçava a necessidade de uma fé viva e ativa. Tá? A carta de Tiago desempenhou um papel importante na formação da ética e da prática da igreja do primeiro século, e isso até hoje. A carta de Tiago é relevante até os dias de hoje. Tá? Muitos credos aí, muitas confissões, quando você for olhar, vai ter citações da carta de Tiago, vai ter. Tá? Uma das contribuições mais significativas é a sua discussão sobre a relação entre fé e obras, uma teologia muito rica. Né? Tiago não é somente muito direto e prático, ele também tem uma teologia muito rica, porque ele faz essa relação precisa e concisa entre fé e obras. Ele afirma que a fé sem obras é morta, em Tiago 2,26. Esta ênfase na necessidade de demonstrar a fé por meio de ações era crucial para uma igreja que buscava estabelecer a credibilidade e a autenticidade da sua mensagem em um ambiente muitas vezes hostil e cético. Tá? Isso até o dia de hoje. Tá bom, gente? A gente vive num ambiente hostil e cético à palavra de Deus. Não mudou nada. Não mudou nada. Não há nada de novo debaixo do céu, como diria Salomão, né? Lá em Eclesiastes. Tá bom? Notinha de rodapé aqui. O reformador Martinho Lutero, tá? Ele... Até é engraçado falar isso aqui, mas é verdade. Ele chamou essa carta de palha, tá? A epístola de Tiago, ele chamou essa carta de palha. Por quê? Porque Lutero estava tão fissurado na carta, né? Na carta aos Romanos, né?
acerca da graça, que o justo verá pela fé, que pela graça sois salvos e tudo mais. Ele olhou muito para Paulo e ele esqueceu que ele pensou que por causa do texto de Tiago 2, né, que ele fala que a fé sem obras é morta, ele achou que que a salvação é por obras. Ele achou que a salvação é por obras. É por isso que ele chamou que a carta de Tiago é uma epístola de palha. Só que depois ele pensou certinho, né? Os outros reformadores também discordaram totalmente dessa postura dele, né? O Zwinglio, o Calvino, o John Knox, os outros reformadores, né? O Philip Melanchthon também, que foi seu colega, né? Que praticamente era o melhor amigo do Lutero, né? Eles assim, eles discordaram totalmente dessa postura de Lutero, de modo que então Lutero reconsiderou então, e ele colocou de volta então a Epístola de Tiago na sua Bíblia, né? A Bíblia de Lutero, a Bíblia, né, que foi traduzida do latim para o alemão, né, que foi a tradução lá do período da Reforma, né, que teve a ajuda lá da imprensa, né, que foi inventado por Gutenberg. Então, só essa notinha de rodapé, só para deixar aqui demonstrado mesmo que Lutero chamou essa carta de palha, mas ela é relevante, ela é um texto que foi realmente inspirado por Deus, realmente inspirado pelo Espírito Santo, tá bom? É só por notinha de rodapé aqui, só para trazer um conhecimento extra mesmo, tá bom? Agora vamos para o último ponto, que é a sua contemporaneidade. Na carta também encontramos temas relevantes como a importância da oração, paciência nas provações, controle da língua. As referências estão aqui, ó. Tiago 1, 19, 27, Tiago 3, 1 a 12 e Tiago 5, 13 a 18, tá? Se você quiser saber mais acerca da importância da oração, é Tiago 5, 13 a 18. Paciência nas provações é Tiago 1, 19 a 27, né? Também Tiago 1, praticamente fala sobre isso, né? E o controle da língua é Tiago 3, do 1 a 12, tá bom? Então, se você quiser saber mais desses temas, aqui temos aqui as referências, tá? Suas argumentações oferecem orientações valiosas para os cristãos contemporâneos. A ênfase de Tiago na autenticidade, na coerência entre fé e obras, desafia os crentes a viver de maneira que reflitam verdadeiramente os ensinamentos de Jesus, tá bom? Então, nós temos aqui um subsídio, que é onde é acerca dos 5 capítulos de Tiago. Primeiro, no capítulo 1, né, resumo do capítulo 1 é permanecer confiante, que é o que o cristão tem. O que o cristão tem é permanecer confiante. No capítulo 2, serviço compassivo, que é o que o cristão faz. Primeiro vem a teoria, agora depois a prática. Terceiro, fala cuidadosa, no capítulo 3, é aquilo que o cristão diz. 4, submissão contrita, né, onde que Tiago fala, ó, que vocês devem se submeter a Deus, que vocês devem purificar seus corações, de onde que vem os seus sentimentos mundanos, vem dos seus corações, de onde vem as suas guerras peligros, vem dos seus corações, então vocês têm que se submeter a Deus, que é aquilo que o cristão sente. E 5, que é interesse em compartilhar, que é o que o cristão dá de si mesmo, aquilo que ele oferece para o próximo, tá bom? Então, conclusão, a carta de Tiago é inspiradora para os cristãos de todas as épocas. Ela é dirigida a um público que estava passando por muitas aflições e está repleta de ensinamentos práticos e atuais. Essa carta nos desafia a viver uma vida de autenticidade em Jesus Cristo. Ao estudá-la, somos desafiados a não apenas fortalecer a nossa fé, mas também impactar positivamente a que estão ao nosso redor, vivendo a palavra de Deus e não sendo somente ouvintes. Tá bom? Então, se você, líder de igreja, líder, pastor, presbítero, professor de escola dominical, aluno, leia a Epístola de Tiago, ajude seus irmãos a serem praticantes da palavra de Deus. Vá para a sua igreja, tá, no domingo. Não é só porque você está escutando essa aula aqui que você vai faltar da IBD, não, nada disso. Vai na escola bíblica dominical, tá? Ajude seu professor, tá? Compareça, tira dúvidas com seu pastor, tira dúvidas com seu professor, com seu líder, tá? E que você possa ser um cristão que frutifica muito na presença de Deus, tá? Que essa carta possa te ajudar a permanecer firme na fé, mesmo se você estiver passando por lutas e provações, que você possa se alegar no fato de que Deus tem um propósito em meio a esse sofrimento, que é te moldar em conformidade com a imagem do seu Filho amado, Jesus Cristo. Tá? É fazer de você e de mim o imitador de Cristo. Então, este é o plano A que Deus tem para a nossa vida, e a Epístola de Tiago vai nos orientar isso. Então, eu espero você nos próximos capítulos.
Como eu disse, se você quiser saber mais acerca da doutrina pentecostal, se você quiser saber mais acerca da declaração de fé da Assembleia de Deus, ter um estudo mais profundo acerca da sua declaração, tirar suas dúvidas, né? Quer ter a declaração tudo explicadinho para você? O link está aqui na descrição do meu curso, baratinho, tá? Adquirindo esse curso, você tem 7 dias de garantia, tá? Você vai ter, assim, um conhecimento muito bom. E você pode estar tirando suas dúvidas aqui comigo, tá bom? Que a gente vai estar te ajudando da melhor forma possível. Tá? E é um preço muito barato, muito singelinho. É mais barato que uma pizza hoje, no dia de hoje. Então, assim, é acesso vitalício. Então, assim, você pode desfrutar muito, tá? Desfrutar muito. Eu creio que vai ser muito abençoado, vai ser de muita valia para os amados irmãos. Então, vai ser de muita valia também para mim, que você também vai estar abençoando meu ministério aqui e fazendo com que boa teologia seja espalhada aqui na internet, tá bem? Então, fica assim, né? Nós iremos fazer uma oração para finalizar e encerramos. E a gente se vê, então, na próxima aula, tá? Na lição de número 2, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus Santo, Deus amado, Deus Todo-Poderoso, não teu filho amado Jesus Cristo, Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Estamos aqui ministrando a tua palavra. Que a palavra que aqui foi ministrada possa entrar no coração de todos os ouvintes, todos aqueles que acessarem esse vídeo, todos aqueles que assistirem essa aula, que o Senhor possa abençoar eles, a sua família, a sua igreja, que eles possam servir essa igreja, que eles possam ter a carta de Tiago fluindo dentro dos corações, de modo que todos nós venhamos a ser cristãos ativos, não somente na igreja, mas no seu reino, para que nós venhamos a manifestar a tua glória em meio aos homens, e tudo para que teu nome venha ser glorificado através da nossa vida. Muitíssimo obrigado, Senhor, por essa carta maravilhosa. Muitíssimo obrigado pelo seu irmão que teve esse discernimento, que teve essa preocupação, que o Senhor mesmo colocou essa preocupação no coração dele, daqueles clientes que estavam sendo perseguidos, que estavam sendo injuriados por causa da sua fé em Ti, mas que hoje nós podemos encontrar consolo, esperança e direção nesta carta, nas palavras do Teu servo. É que eu peço e já te agradeço, tanto final mais Jesus Cristo, continue nos guiando, nos sustentando, na sua graça, que nós tenhamos até um 2025 muito abençoado, para a glória do Teu santo nome. Amém. Assim eu peço, não teu filho mais Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Bom, gente, fico com Deus, paz do Senhor Jesus e até a próxima. Com Deus.